O sol poente tingia o céu de Algarve com tons de laranja e púrpura, como se o próprio oceano estivesse sangrando de saudade. Mariana parou abruptamente na areia úmida da praia da Marinha, o coração martelando como o tambor de uma morna cabo-verdiana que ecoava distante de um café em Lagos. Tu vais embora mesmo, não vais? Sem mim, sem nada disto, cuspiu ela, a voz rouca de lágrimas contidas, os olhos castanhos fixos em Sofia, que virava o rosto para o mar, fingindo que as ondas levavam embora o peso daquelas palavras. O vento salgado chicoteava os cabelos delas, e por um instante, o mundo pareceu parar, só o rugido das falésias e o eco de um fado imaginário, prometendo dor eterna. Sofia não respondeu. Em vez disso, deixou cair a pulseira de conchas que Mariana lhe dera anos antes, como se fosse um adeus silencioso, um corte no fio invisível que as unia desde a infância em Faro. Mas ali, naquele mal-entendido cru, o crush mútuo fervia sob a superfície, pronto para explodir como as bolhas de um vinho verde efervescente. Mariana e Sofia cresceram nas ruas empedradas de Faro, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do Atlântico e as noites de verão eram preenchidas pelo canto das cigarras e pelas histórias sussurradas sobre as sereias que, segundo a avó de Mariana, dançavam nas grutas de Benagil. Eram inseparáveis desde os 10 anos, quando Sofia, recém-chegada de Lisboa com a família em busca de um recomeço após o divórcio dos pais, tropeçou na bicicleta enferrujada de Mariana durante o Festival dos Santos Populares. Desculpa, ó maluca, rira Mariana, estendendo a mão para ajudá-la a levantar, os joelhos ralados sangrando como prova de uma amizade que nasceria ali, no pó da praça iluminada por lanternas de papel. Sofia, com seus olhos verdes como as oliveiras do Alentejo, sorriu pela primeira vez em meses, e naquele momento, sem saberem, plantaram a semente de algo mais profundo. Um amor que se disfarçava de irmandade, nutrido por tardes roubadas nas falésias, confidências sobre sonhos de escapar para as Ilhas dos Açores e promessas de nunca se separarem. Agora, aos 28 anos, o peso da vida adulta ameaçava arrancar essas raízes. Mariana, com sua pele morena curtida pelo sol das pescarias do pai, trabalhava como guia turística nas grutas de Algarve, contando lendas de mouros e cristãos para grupos de estrangeiros que mal compreendiam o sotaque algarvio. Ela amava o mar como amava Sofia, ferozmente, com uma devoção que a fazia acordar antes do amanhecer para ver o nascer do sol em Sagres, onde o cabo de São Vicente, o fim do mundo antigo, sussurrava segredos de infinitude. Sofia, por sua vez, estudara design gráfico em Lisboa, mas voltara para Faro após a morte da mãe, assumindo a pequena livraria da família na Rua de São Pedro, um oásis de livros empoeirados cheirando a baunilha e páginas antigas. Lá, entre edições raras de Fernando Pessoa e romances de José Saramago, ela sonhava com exposições em galerias de Porto, mas a âncora de Mariana mantinha presa, como as redes de pesca que se enroscam nas rochas submersas. O mal-entendido começara numa noite de calor sufocante, durante a festa da Nossa Senhora da Conceição, quando as ruas de Faro se enchiam de bandeiras azuis e brancas e o ar vibrava com o som de concertinas e o aroma de sardinhas assadas na brasa. Elas estavam no terraço do café à brasileira, bebendo sagres geladas e rindo de memórias bobas, como a vez em que, adolescentes, roubaram figos do pomar do vizinho e foram perseguidas por cães latindo. Mas então, o telefone de Sofia tocou. Era Ana, uma velha colega de faculdade de Lisboa, convidando-a para um workshop de ilustração em Coimbra. Vem, Sofia. É a tua chance de brilhar longe desta província adormecida, dissera Ana, com aquela voz cosmopolita que fazia Faro parecer um vilarejo esquecido. Mariana ouvira tudo, o copo na mão tremendo ligeiramente. Então vais? Deixas-me aqui, com as grutas e os turistas idiotas? Perguntara ela mais tarde, no caminho de volta pela Marginal, o luar prateando Ria Formosa como um espelho partido. Sofia hesitara, o coração dividido entre o sonho e o medo de perder Mariana, não como amiga, mas como algo mais, algo que ela mal ousava nomear em noites solitárias, quando se deitava com o som das gaivotas e imaginava os lábios de Mariana roçando os seus. É só uma semana, Mari. Não é o fim do mundo, respondera ela, mas as palavras saíram frias, como o vento de dezembro que varria as dunas. Mariana sentira o golpe como uma traição. Sofia, sempre sonhadora, pronta para voar para longe, deixando-a para trás como uma concha abandonada na praia. Naquela noite, sozinha em seu quarto apertado acima da peixaria do pai, Mariana chorara pela primeira vez em anos, o travesseiro encharcado de saudades antecipadas.
Imaginar o fim, Sofia em Coimbra, rindo com novas amigas, esquecendo as tardes em que dividiam um prato de cataplana e confidenciavam medos sobre o amor, amores heterossexuais frustrados, que nunca preenchiam o vazio que só a presença uma da outra aliviava. Dias passaram em silêncio tenso. Sofia, na livraria, folheava livros de poesia de Sofia de Mel Brainer sem realmente ler, o coração apertado pela ausência de Mariana, que cancelara os planos habituais de piquenique nas falésias de Monchique. Em vez disso, ela viajava sozinha para as praias escondidas de Carvoeiro, onde o mar cavava arcos naturais na rocha, simbolizando os buracos em sua alma. Por que dói tanto? Murmurava para as ondas, sem saber que era o creche não dito, o desejo de entrelaçar os dedos com os de Mariana sob o sol, que a consumia. A cultura portuguesa, com sua melancolia inerente, o saudade que essa de Queiroz descrevia como uma dor doce, amplificava tudo. As canções de fado que tocavam na rádio da livraria falavam de amores perdidos, e Sofia se via na fadista Amália Rodrigues, voz rouca de paixão não correspondida. Enquanto isso, Mariana mergulhava no trabalho com fúria, guiando barcos lotados pelas grutas de Benagil, narrando histórias de piratas e tesouros afundados para mascarar sua própria tormenta interior. Olhem para o arco da Porta do Céu, dizia ela a um grupo de ingleses, apontando para a formação rochosa que parecia um portal divino, mas em sua mente, era o portal que Sofia cruzaria para longe dela. Uma tarde, durante uma tempestade repentina, comum em Algarve, onde o céu azul traiçoeiro se fecha como um punho, o barco balançava violentamente e Mariana pensou em Sofia, imaginando-a segura na livraria, lendo sob a luz amarelada de uma lâmpada. O medo de perdê-la se transformou em raiva. Ela vai mesmo, sem lutar, concluiu, ignorando o próprio pavor de confessar o que sentia, que Sofia não era só amiga, mas o sol que aquecia suas noites frias, a âncora em meio à maré alta de dúvidas sobre sua sexualidade, num Portugal ainda sussurrando julgamentos em vilarejos conservadores. O conflito escalou numa carta as cartas, relíquia romântica num mundo de mensagens efêmeras e quandas epístolas de Camões. Sofia, incapaz de suportar o silêncio, escreveu uma missiva em papel pautado, selada com cera vermelha como as romarias de agosto. Mariana, minha companheira de alma, se o mar nos separa, que as estrelas nos guiem de volta. Mas se for o fim, que seja com honra, como as rainhas de outrora em suas cortes de Évora. Entregou-a por intermédio de um pescador idoso, o tio Manuel, que balançou a cabeça ao ver o envelope. As mulheres de cá carregam o oceano no peito, menina. Não o deixem afogar o amor. Mariana leu-a na praia ao amanhecer, as palavras borrando com suas lágrimas, interpretando-as como um adeus elegante, uma traição disfarçada de poesia. Honra? Tu falas de honra enquanto planeias fugir, rabiscou ela em resposta, mas não enviou. Em vez disso, queimou-a numa fogueira improvisada, as chamas dançando como as luzes do São João, consumindo o que poderia ter sido uma ponte. A fumaça da carta queimada subia em espirais preguiçosas, misturando-se ao nevoeiro matinal que envolvia as falésias de Sagres, onde o vento uvava como um lamento de viúva em procissão. Mariana observava as cinzas se dissiparem, o peito oprimido por uma saudade que não era só pela amiga, mas por todas as possibilidades não vividas, as mãos dadas em segredo durante as romarias, os olhares prolongados nas tardes quentes de agosto, quando o ar cheirava melão e jasmim. Em Portugal, o amor entre mulheres ainda era um sussurro nas sombras das igrejas góticas, um segredo guardado como os vinhos do Douro envelhecidos em caves escondidas. Mas para Mariana, Sofia era o vinho, encorpado, inebriante, impossível de resistir. Dias viraram semanas, e o mal-entendido enraizava-se como as figueiras retorcidas nas encostas de Monchique. Sofia, na livraria, organizava uma exposição de artistas locais, azulejos pintados à mão retratando sereias algarvias, poemas de Eugênio de Andrade encadernados em cor de cabra. Mas sua mente vagava para Mariana, revivendo memórias que agora tingia de rosa, a vez em que, após uma nevasca rara no inverno de 2010, elas se aconchegaram sob um cobertor na casa da avó, o calor dos corpos misturando-se ao aroma de chá de erva doce e canela. Tu és a minha casa, Sophie, murmurara Mariana sonolenta, e Sofia sentira um arrepio que atribuíra ao frio, mas que agora sabia ser desejo. O creche mútuo era como o fado de Coimbra, melancólico, mas irresistível, cantado em tons menores que prometiam redenção. Uma noite, durante o Festival de Marisco em Olhão, o mercado ribeirinho fervilhava de vida, barracas de percebes e amêijoas, o som de guitarras portuguesas misturando-se ao burburinho de risadas e brindes com moscatel.
Sofia fora sozinha, vestida num vestido de linho branco bordado com motivos de rendas de bilros de peniche, os cabelos soltos como as ondas do Rio Formosa. Lá, avistou Mariana dançando com um grupo de pescadores, o quadril balançando ao ritmo de uma canção popular, o riso ecoando como sinos da Sé de Faro. O ciúme apertou o peito de Sofia como uma rede de arrasto, não por possessão, mas pelo medo de que Mariana encontrasse em outro que ela mesma ansiava dar. Ela está bem sem mim, pensou, virando-se para ir embora, mas o destino, caprichoso como as marés de Algarve, interveio. Um copo de vinho derramado por um turista bêbado molhou seu vestido, e foi Mariana quem correu para ajudá-la, com um pano e um pedido de desculpas nos lábios. Tu aqui? Pensava que estavas ocupada com os teus planos de grande cidade, disse Mariana, a voz afiada como uma faca de descamar peixe, mas os olhos traindo a fome de proximidade. Sofia, o coração acelerado, sentiu o cheiro familiar de sal e loção de coco na pele de Mariana. E tu? Dançando como se o mundo acabasse amanhã? Elas se sentaram num banco de pedra, o mar ao fundo lambendo os esteios das barcos de chávega, e por um momento, o silêncio foi um bálsamo. Falaram de coisas triviais, o novo livro de Mia Couto na livraria, a tempestade que destruíra as redes do tio Manuel, mas por baixo, corria o rio subterrâneo do não dito. Mariana tocou acidentalmente a mão de Sofia ao passar o copo e o contato foi elétrico, como o toque de uma raia na água rasa. Sofia retirou a mão rápido demais e Mariana interpretou como rejeição, o peito se contraindo em dor. Naquela noite, sozinhas no terraço da livraria, com o céu estrelado como um manto de veludo negro cravejado de diamantes, as constelações que as avós ensinavam como mapas para os amantes perdidos, o conflito irrompeu. Diz-me a verdade, Sophie. Aquela carta. Era o teu adeus, não era? Vais para Coimbra e esquece-me, como se eu fosse só mais uma memória de infância. As palavras de Mariana saíram como um fado gritado, rouco de emoção. Sofia, os olhos marejados, negou com a cabeça, as lágrimas traçando caminhos salgados como o mar. Não, Mari. Era um pedido para lutarmos, para não deixarmos o medo nos parar. Mas tu queimaste, não queimaste? Ouvi do tio Manuel. A revelação foi um soco, Mariana confessou, a voz tremendo, e Sofia sentiu a traição como uma onda quebrando nas rochas, não a queimação da carta, mas a dúvida que corroía a confiança delas, tecida ao longo de anos de cumplicidades roubadas. Elas choraram juntas então, abraçadas contra a grade do terraço, o vento levando embora os soluços como folhas de sobreiro no outono. Eu tenho medo, Sophie. Medo de te perder para o mundo, mas também medo do que sinto por ti. Não é só amizade. É mais, e num lugar como este, onde as pessoas ainda rezam pelos pecados nas missas de domingo, como posso dizer? Mariana, as palavras escaparam, cruas como uma confissão em dia de Corpus Christi. Sofia congelou, o coração batendo como o tambor de uma procissão. Sentes o mesmo? Desde quando? O ar entre elas vibrou com a possibilidade, mas o mal-entendido ainda pairava, uma névoa espessa. Sofia pensou que Mariana confessava só para retê-la, um truque para sabotar seus sonhos, e recuou. Não me uses assim, Mari. Se é amor, por que não disseste antes? Porque deixaste que eu imaginasse o fim? A discussão se prolongou até o amanhecer, palavras afiadas como os espinhos das alfarrobeiras cortando a carne da alma. Sofia partiu para a praia, deixando Mariana sozinha com o eco de suas vozes, o sol nascendo como uma ferida aberta no horizonte. Naquele momento, o crush mútuo era uma chama sufocada, ameaçando-se extinguir em cinzas de ressentimento. Mas Algarve, terra de lendas e renascimentos, guardava surpresas. Nas grutas onde o mar esculpia portais de pedra, o amor verdadeiro sempre encontrava um caminho de volta à luz. O sol de meio-dia castigava a praia do Barril, perto de Tavira, onde as âncoras enferrujadas semi-enterradas na areia contavam histórias de naufrágios antigos, metáforas perfeitas para o coração de Sofia, ancorada em destroços de mal-entendidos. Ela caminhava descalça, os pés afundando na areia quente salpicada de conchas quebradas, o vestido colando à pele suada. O Rio Formosa estendia-se à esquerda, um labirinto de ilhas e salinas onde flamingos cor-de-rosa pescavam em águas rasas, indiferentes à tormenta humana.
Sofia pegou uma concha em espiral, girando-a entre os dedos como se pudesse desenrolar o nó em seu peito. Por que agora, Mari? Porque confessar e depois duvidar, murmurava para o vento, que respondia com um grito de uma gaivota solitária. De volta a Faro, a livraria parecia um túmulo de palavras não ditas. Sofia rearrumava as prateleiras de romances lésbicos escondidos no fundo, obras de autores como Maria Isabel Barreno, cujas heroínas desafiavam as normas patriarcais de um Portugal salazarento, e quando as lutas silenciosas das mulheres algarvias hoje. Mas ler sobre amor não curava o dela, só avivava a chama do crush, fazendo-a lembrar das noites em que adolescentes acampavam nas dunas de Quarteira, contando estrelas e compartilhando sonhos sussurrados. Quero viajar o mundo, Mari, mas contigo ao lado, dissera Sofia uma vez, e Mariana rira, então seremos como as exploradoras de Vasco da Gama, mas sem os homens mandando. Agora, aquelas palavras pareciam profecias invertidas, um mapa para um tesouro enterrado sob camadas de medo. Mariana, por sua vez, refugiava-se no barco do pai, o São Rafael, navegando para alto mar onde as redes capturavam sardinhas prateadas reluzindo ao sol. O pai, um homem de mãos calejadas e bigode grisalho, notava a filha quieta demais, os olhos perdidos no horizonte como os de uma moura encantada nas lendas de Silves. O mar cura tudo, filha, mas o coração. Esse precisa de coragem, como enfrentar uma borrasca. Ele contava histórias de sua juventude, de amores fugidios em portos de Setúbal, mas Mariana ouvia só metade, a mente fixada em Sofia, no modo como ela mordia o lábio ao concentrar-se num desenho, ou como seu riso soava como o tilintar de taças em festas de colheita de uvas em Lagoa. O ápice do conflito veio numa tarde de vendaval, quando o céu de Algarve se fechou como um véu de luto. Sofia, impulsiva, aceitara o convite para o workshop em Coimbra, comprando uma passagem de comboio no terminal de Faro, o coração pesado como as malas de couro que arrastava. É tempo de voar sozinha, disse a si mesma, mas ao embarcar, viu Mariana na plataforma, não por acaso, mas porque o tio Manuel, com sua sabedoria de pescador, a alertara. Vai, rapariga, antes que o comboio leve o teu futuro. Mariana correu, o vento embolando seus cabelos, e alcançou a janela do vagão onde Sofia se sentava, pálida como um fantasma de fado. Não vás. Não assim, com ódio no peito. Eu errei, Sophie. Queimei a carta por medo, mas o que sinto por ti é real como o mar que nos cerca. Sofia, através do vidro embaçado pela chuva, sentiu as lágrimas se misturarem à água que escorria. E se for só pânico de solidão, Mari? Tu confessas agora para me prender aqui, nesta bolha de Algarve, onde os sonhos morrem devagar como peixes na rede seca? As palavras foram uma lamina, cortando fundo, e Mariana recuou como se queimada, o comboio apitando como um lamento. Então vai. Prova que não precisas de mim. Mas sabe que, sem ti, este mar é só vazio. O trem partiu, deixando Mariana na plataforma encharcada, o coração em frangalhos como as velas rasgadas de um galeão espanhol. Em Coimbra, Sofia se perdeu nas ruas empedradas do Mondego, o rio caudaloso zombando de sua agitação interior. O workshop era um turbilhão de criatividade, paletas de aquarela misturando-se a conversas sobre arte queer contemporânea, inspiradas em figuras como a pintora Maria Helena Vieira da Silva. Mas à noite, no quarto de pensão com vista para a Sé Velha, Sofia desenhava obsessivamente retratos de Mariana contra o mar de Algarve, os olhos dela capturando a luz do pôr do sol como safiras lapidadas. O crase a consumia, sonhava com beijos sob estrelas, mas acordava com gosto amargo da traição imaginada, Mariana, talvez, encontrando consolo em braços errados, traindo o laço delas. Enquanto isso, em Faro, Mariana afundava sem remorso. Ela visitava a avó, a Dona Rosa, uma viúva de 70 anos que tricotava rendas à luz de vela e contava lendas de amores proibidos nas cortes de Dédinis. O amor verdadeiro, minha neta, é como o azulejo, bela por fora, mas frágil se não for bem unida. Vai atrás dela antes que o tempo quebre o padrão. Inspirada, Mariana escreveu uma carta própria, longa, confessional, em papel de linho com perfume de lavanda do jardim da avó.
Descrevia o Cras desde os 15 anos, quando vira Sofia dançando num baile de São Brás e sentir o mundo parar, as noites em que rezava a Nossa Senhora da Encarnação por coragem, o medo da sociedade algarvia, ainda e quando murmúrios homofóbicos nas tabernas de Portimão. Perdão, minha Sofia. Volta e beijar-te sob as estrelas de Benagil, onde o mar canta a nossa história. A carta chegou a Coimbra via Correio Expresso, entregue por um carteiro que, ao ver o selo de Faro, sorriu com cumplicidade. Sofia a leu num café à beira-rio, o mondego fluindo como lágrimas não choradas. Cada palavra era um bálsamo, dissolvendo mal-entendido como sal na água. É real, sussurrou ela, o coração inchando de esperança. Comprou uma passagem de volta no primeiro comboio da manhã, o peito leve como uma gaivota planando sobre as falésias. Mas o destino, traquina como o Zé Povinho das gravuras de Bordal Pinheiro, reservava uma última provação. Ao descer em Faro, sob um céu de crepúsculo estrelado, Sofia encontrou a estação vazia, exceto por um bilhete amassado no chão. Não esperes. O mar levou-me. Adeus, Mari. Pânico invadiu. Era uma brincadeira cruel? Uma traição final? Correu para a praia da Marinha, guiada pelo instinto, o coração batendo ao ritmo de uma morna de amor perdido. A lua cheia banhava a praia da Marinha em prata líquida, transformando as falésias em sentinelas silenciosas que guardavam segredos ancestrais, ecos de fenícios e romanos que outrora navegaram aquelas águas turquesas. Sofia corria pela areia, o vestido rasgando-se nos arbustos de jasmim selvagem, os pés cortados por seixos afiados como as dúvidas que a dilaceravam. Mari! Onde estás? Gritava para o vento, que respondia com o sussurro das ondas lambendo a costa, como um fado de lamento suave. O bilhete na estação, falso, ela agora suspeitava, talvez uma pegadinha de amigos comuns como o tio Manuel, era o último golpe de um conflito que as levara ao abismo. Mas sob aquela lua, o cras mútuo pulsava como o coração do oceano, prometendo ressurreição. Mariana não se fora, estava lá, sentada numa rocha esculpida pelo mar, as pernas penduradas sobre o precipício, um frasco de medronho na mão, o licor forte das serras de Monchique, amargo como o arrependimento. Ela planejara o bilhete como um teste final, um modo de forçar Sofia a escolher, o sonho solitário ou o amor compartilhado. Mas agora, vendo a silhueta de Sofia se aproximar, o peito dela se encheu de pavor e alívio. Sofia. Tu voltaste, murmurou a voz embargada, deixando o frasco rolar para a areia. Sofia parou a metros dela, ofegante, os olhos verdes flamejando com uma mistura de fúria e anseio. Voltar? Para quê? Para mais jogos, mais mentiras? Tu escreves de amor e depois plantas a deuses falsos como armadilhas de caranguejo. O ar entre elas crepitava com tensão, o mar rugindo como plateia de uma tragédia grega encenada nas grutas vizinhas. Mariana desceu da rocha, as mãos estendidas em súplica, a saia esvoaçando como as velas de um barco à deriva. Era para te fazer sentir o que eu sinto há meses, o vazio de te imaginar longe. Mas errei de novo, como na carta queimada. Perdão, minha alma. O que sinto não é prisão, é liberdade, como voar juntas sobre o Rio Formosa num parapente, sentindo o vento nos ossos. As palavras saíam em torrente, ricas de imagens algarvias, piqueniques de pão de milho e queijo de cabra nas falésias, danças descalças nas festas de São João com fogueiras crepitando promessas, noites em que o céu de Perseidas chovia estrelas como bênçãos de São Vicente. Sofia avançou, o conflito ainda fervendo, mas o cheiro de sal e medronho em Mariana desarmava. E se eu ficar, Mari? E se abrirmos mão dos sonhos por algo que a sociedade ainda julga? Em Faro, as tias na igreja sussurram, os pescadores olham torto. O nosso amor seria como o fado de Amália, belo, mas condenado à saudade eterna. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, traçando mapas de vulnerabilidade, e Mariana as secou com os polegares, o toque gentil como o roçar de folhas de sobreiro. Então cantaremos o nosso fado, Sofia. Não o de perda, mas o de redescoberta. Lembra-te da avó tua, que bordava rendas contando de amores secretos nas quintas de Loulé? Nós seremos assim, tecendo o nosso padrão, fio a fio, à luz das estrelas.
Elas se sentaram na areia, as ondas lambendo seus pés entrelaçados, e o diálogo fluiu como o vinho do Porto, confissões profundas, risos entre soluços, memórias entrelaçadas com visões de futuro. Mariana falou do medo de sua sexualidade, revelada numa viagem solitária a Lisboa, onde vira casais como elas beijando-se abertamente no chiado. Sofia admitiu o crush nascido na livraria, ao ver Mariana entrar com flores silvestres, o sol aureolando-a como uma santa pagã. O mal-entendido dissolveu-se ali, na vulnerabilidade crua, substituído por uma intimidade que era langromana como as baladas de José Afonso, humanitária em sua aceitação mútua. Eu traía confiança, mas não o amor, sussurrou Mariana, e Sofia, inclinando a cabeça no ombro dela, respondeu, e eu imaginei fins onde só havia começos. À medida que a noite avançava, as estrelas multiplicavam-se, o céu um tapete de luz que parecia provar. Elas caminharam pela praia, mãos dadas pela primeira vez sem disfarce, o toque enviando faíscas como fogos de artifício do Festival de Lagos. Pararam sob o arco da Praia da Marinha, uma formação rochosa que enquadrava o infinito, e ali, com o mar como testemunha, os lábios se encontraram, um beijo suave, salgado de lágrimas e mar, doce como figos maduros colhidos ao amanhecer. Não era paixão carnal, mas uma fusão de almas, romântica e pura, e quando a ternura das madonas portuguesas em azulejos de azul e branco. O mundo ao redor, as falésias, as ondas, as estrelas, pareceu suspender-se, celebrando o perdão como uma romaria em honra de Nossa Senhora. De volta a Faro, o amanhecer as encontrou na livraria de Sofia, onde pilhas de livros testemunhavam sua reconciliação. Mariana preparou café forte com pão alentejano e, juntas, traçaram planos. Sofia faria o workshop, mas com Mariana ao lado em visita surpresa, elas abririam uma galeria conjunta, misturando tours de grutas com exposições de arte inspirada no mar. A sociedade? Enfrentá-la-iam com a resiliência das mulheres portuguesas, como as lavradeiras do Minho que carregam fardos pesados com graça, ou as artistas de bordal que satirizam o absurdo com humor afiado. Mas o perdão não era um fim abrupto, era um rio que serpenteava, curvando-se em torno de obstáculos remanescentes. Dias após o beijo sob as estrelas, um eco do conflito ressurgiu na forma de Ana, a colega de Lisboa, que chegou a Faro para uma visita surpresa. Alta, com cabelos curtos tingidos de vermelho como as papoilas dos campos de Aljustrel, Ana era o epítome da liberdade urbana, tatuagens de borboletas nas costas, um sotaque lisboeta afiado e uma franqueza que beirava a imprudência. Sophie, minha musa. Vim ver se o Algarve te engoliu viva, exclamou ela ao entrar na livraria, abraçando Sofia com a efusividade que fez Mariana, que arrumava livros na prateleira de poesia, congelar como uma estátua de mármore de Conimbriga. O ciúme, esse traidor sutil, infiltrou-se novamente. Mariana viu nos gestos de Ana, um toque no braço de Sofia, uma risada compartilhada sobre anedotas de faculdade, uma ameaça velada, um lembrete do mal-entendido inicial. Ela quer-te de volta para Lisboa, não quer? Para os teus sonhos grandes, acusou Mariana mais tarde, na cozinha da casa de Sofia, onde o aroma de bacalhau à brás pairava como uma cortina de fumaça. Sofia, exausta de dançar no fio da navalha emocional, rebateu: És tu quem ainda duvida, Mari? Após o que partilhamos na praia? Ana é amiga, nada mais. O nosso amor não é frágil como vidro de mursa. Mas as palavras feriram, reabrindo a ferida da traição imaginada, e Mariana saiu batendo a porta, o eco ressoando como um trovão distante sobre o Atlântico. Sozinha com Ana, Sofia sentiu o peso da intrusão. Elas passearam pela marginal de Faro, o calçadão ladeado por palmeiras que balançavam ao vento marítimo, parando para um gelado de figo na confeitaria antiga onde Camões supostamente recitava versos. Tu mudaste, Sophie. Há uma luz nos teus olhos, como se o mar te tivesse beijado, comentou Ana, perspicaz como sempre. Sophie hesitou, mas o vinho da noite anterior, um alentejano encorpado, colhido nas vinhas de Évora, soltara a língua. É o amor, Ana. Com Mariana. Não como amiga. Como amante. Ana parou, os olhos arregalados, e então sorriu, puxando Sofia para um abraço. Finalmente. Eu via desde Lisboa, nos teus desenhos dela. Mas cuidado, o amor em Portugal é como o nosso vinho, precisa de tempo para respirar ou azeda.
Enquanto isso, Mariana vagava pelas ruas de Faro, o sino da Sé tocando ave-marias que pareciam zombar de sua turbulência. Passou pela peixaria do pai, onde atum e cavala reluziam em bancadas de gelo, mas o cheiro de escamas não a acalmava como outrora. Em vez disso, dirigiu-se à Igreja da Misericórdia, cujos azulejos narravam cenas bíblicas de redenção, e ajoelhou-se num banco de madeira polida, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa. Nossa Senhora da Rocha, guia-me. Que o ciúme não afunde o nosso barco como as tormentas de outono. Lágrimas caíam, molhando o missal ao lado, e na quietude do santuário, Mariana confrontou sua insegurança. Não era Ana a rival, mas o fantasma do medo. Medo de que o mundo, com seus julgamentos sussurrados nas tabernas da Albufeira, roubasse o que construíam. O reencontro aconteceu ao pôr do sol, na praça de Dom Francisco Gomes, onde o coreto vitoriano ecoava com um quarteto de guitarras tocando modinhas românticas. Ana, sensível à tensão, inventara uma desculpa para partir cedo, deixando Sofia sozinha com um bilhete. Vai atrás dela. O amor não espera por autocarros. Sofia encontrou Mariana na borda da praça, olhando para o céu que se tingia de âmbar e índigo, as estrelas tímidas emergindo como confidências. Mari, para. O ciúme é o nosso maior inimigo, não Ana ou Coimbra. Nós somos mais fortes, como as falésias que resistem às vagas há milénios. Mariana virou-se, os olhos vermelhos, e estendeu a mão. Tens razão. Eu via nela o que temia perder em ti, a tua luz, a tua ousadia. Mas contigo aprendo a partilhar o sol. Elas caminharam de braços dados pela Rua das Flores, onde varandas transbordavam de buganvílias cor-de-rosa, o ar perfumado como um jardim morisco. Pararam num tasco escondido, pedindo uma travessa de chima ao alho com camarões frescos do ria, e ali, entre garfadas e risos, o perdão se solidificou. Vamos a Coimbra juntas, propôs Sofia, os olhos brilhando. Eu desenho as grutas, tu contas as lendas. Uma equipa, como as duplas de fado que harmonizam vozes. Mariana sorriu, o coração leve, e selou o pacto com um beijo na testa, terno, fraterno, mas carregado de promessa romântica. Naquela noite, deitadas na rede da varanda da livraria, embaladas pelo canto das cigarras e o murmúrio distante do mar, elas sonharam acordadas. Falaram de viagens, um interrail pelo Douro, provando vinhos em quintas familiares, uma escapada aos Açores, onde vulcões adormecidos simbolizavam paixões contidas. O humanismo do momento era palpável, não só amor, mas apoio mútuo, um reflexo da sociedade portuguesa em evolução, onde paradas do orgulho em Lisboa pavimentavam caminhos para casais como elas em províncias mais quietas. O tempo em Algarve fluía como o vinho tinto de uma garrafa aberta, devagar, enriquecendo com cada hora compartilhada. Meses após o mal-entendido, Mariana e Sofia haviam tecido uma rotina que era poesia vivida, manhãs começando com café da avó de Mariana, forte e adoçado com mel de rosmaninho das serras, tardes entrelaçadas, Sofia esboçando ilustrações de grutas para um livro infantil que escreviam juntas, Mariana narrando lendas com toques pessoais. Como a sereia que se apaixonara por uma pescadora em vez de um príncipe. A livraria tornara-se um hub, noites de leituras com poetas locais, vinhos moscatel fluindo e sussurros de aprovação de clientes que notavam o brilho novo nos olhos delas. Mas o verdadeiro teste veio com a família. O pai de Mariana, o pescador estoico, descobrira o segredo numa tarde chuvosa, quando as vira beijando-se na cozinha da peixaria, o vapor das panelas de cozida à portuguesa embaçando as janelas. Ele parou na porta, a rede de pesca ainda nos ombros, o rosto uma máscara de surpresa. Ilha. Isto é? Mariana, o coração na garganta, esperou o julgamento, os ecos de homilias conservadoras nas missas de domingo, as histórias de tios que renegavam filhos pecadores. Mas o pai, com olhos úmidos como o mar após a tempestade, abriu os braços. Se te faz feliz, como o mar me faz, então é bênção. Lembra-te da tua mãe, ela amava sem condições, como o sol ama a terra. O abraço foi salgado de lágrimas, um perdão não pedido, mas dado livremente, humanizando o amor delas num contexto de tradição algarvia. Sofia, por sua vez, enfrentou a ausência da mãe com Mariana ao lado, visitando o cemitério de Faro numa manhã de Todos os Santos, onde flores de crisântemo cobriam as campas como um manto bordado. Ela teria aprovado, Sofia.
via-nos como irmãs. Mas agora, como amantes, disse Mariana, depositando uma concha polida na lápide. Sofia, emocionada, sentiu o peso da perda se aliviar, transformada em gratidão pelo laço que as unia, um amor romântico, mas ancorado na amizade profunda, celebrando a vida em vez de lamentá-la. O clímax romântico veio numa noite de lua nova, quando as estrelas de Algarve pareciam mais próximas, como se conspirassem. Elas alugaram um barco pequeno em Lagos, navegando para a Ponta da Piedade, onde formações rochosas se erguiam como catedrais góticas submersas. Sob o céu cravejado, ancoradas numa baía serena, Mariana preparara um piquenique, queijos de serpa, azeitonas de moura e um bolo de bolacha inspirado nas receitas da avó. Lembra-te do nosso primeiro mal-entendido aqui, na Praia da Marinha? Perguntou ela, servindo vinho verde gelado. Sofia riu, os olhos refletindo as constelações. Como esquecer? Imaginámos o fim, mas o universo teceu começos. Ali, com o mar ninando o barco e as estrelas como plateia, elas renovaram votos não formais, juntas, contra tempestades e calmarias. O nosso amor é como Portugal, resiliente, poético, eterno na saudade e na alegria. O beijo que se seguiu foi o ápice, profundo, mas casto, um selo de almas entrelaçadas, sob o manto estelar que testemunhara amores desde os tempos dos lusitanos. Não havia drama KCH, só paz, o perdão completo dissolvendo resquícios de dúvida. Anos depois, a galeria delas em Faro florescia, exposições de arte lésbica inspirada no mar, tours guiados por grutas com narrativas queer, atraindo visitantes de todo o país. O mal-entendido tornara-se lenda pessoal, contada em noites de fado caseiro, um lembrete de que o amor, como o oceano de Algarve, esconde profundezas, mas sempre retorna à superfície com graça. E assim, entre conchas e estrelas, Mariana e Sofia viveram, não num final feliz de contos, mas num continuum humanitário de paixão compartilhada, tecendo o tecido da vida portuguesa com fios de coragem e ternura.